eu quero desde já, para a glória do nosso Pai, eu quero agradecer a Deus pela vida da vossa pastora Marilene, né? A diaconisa Valdirene, tá ali. Essas servas do Senhor receberam uma proposta de uma outra serva de Deus que congrega com vocês, que é a irmã Marli. Aleluia. A Marli passou para elas, né, a indicação e elas ousaram confiar de ceder o santo púlpito para o vosso irmão fazer uso e vir apresentar o príncipe da vida, Jesus Cristo. A irmã Marli é minha conterrânea. Eu moro em Senador Canedo, região metropolitana de Goiânia, há 20 anos. A irmã Marli e a Vanusa, que está ali, são minhas conterrâneas de Santa Maria da Vitória, Bahia. Então, nós crescemos juntos, vizinhos, né? A última vez que eu as vi foi há 2 anos atrás, lá em Santa Maria. A irmã Vanusa, estou muito feliz de ver o seu rosto aqui, e a irmã Marli. Então, no mês de julho, a irmã Marli entrou em contato e disse assim: irmão Eduardo, você está morando em Santa Maria, na Bahia, ou em Goiânia? Eu falei: estou aqui ainda por Goiânia, ainda estou por aqui. Você tem disponibilidade de vir pregar em Brasília? Eu falei: eu fui chamado para isso. Aonde Jesus me levar, eu estou disposto a ir. Então, eu vou conversar com a liderança. E aí, aqui estamos nós. O Espírito Santo me trouxe aqui, como trouxe cada um de vocês nessa noite. Então, eu louvo a Deus pela vida da irmã Marli, sua casa, sua família, que me receberam muito bem. Estou sendo bem tratado, né? Glória a Deus, temos conterrâneo nesse lugar, né? E pela vida da liderança e da igreja aqui presente. Cada um de vocês, eu louvo a Deus pela vida de vocês aqui, para adorar a Deus e receber este pão vivo, né? A palavra. Amém? Que Deus recompense a todos em nome de Jesus Cristo. Orem por mim e vamos para a palavra. Abra o Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 22, a partir do versículo 31. Nós estamos aqui em Samambaia Sul, né? Brasília. Samambaia Sul, Brasília. Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 31. Aí, se tiver alguém ao seu lado sem a escritura, você encosta do lado, divida a leitura para que todos possam participar. Amém? Todos acharam? Está escrito: disse também o Senhor Jesus: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, Simão, quando te converteres, confirma teus irmãos. Amém? Eu vou reler pela segunda vez, e a igreja Casa de Oração vai repetir em seguida. Eu vou reler e a igreja repete em alto e som da sua voz. Amém? Amém. Disse também o Senhor. Disse também o Senhor. Vamos melhorar? Disse também o Senhor. Disse também o Senhor. Simão, Simão. Simão, Simão. Eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Você crê que isso aconteceu? Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai,
Mais uma vez a tua palavra vai ser pregada neste santo púlpito. E conforme o Senhor prometeu ao teu servo, naquela visão das noites, que sonhou com nós dois, ensinando e pregando a tua palavra, então venha com o teu espírito de sabedoria, venha com o teu espírito de revelação e abra-nos a porta da tua palavra e revela-nos os segredos do teu reino, a fim de que Jesus Cristo seja honrado entre a tua igreja nessa noite, para a tua glória, Pai, em nome de Jesus. E a igreja diz amém, Jesus. Tome o seu assento, glorificando a Ele que está entre nós. Veja só, amada igreja do Senhor Jesus. A ciranda é uma peneira grossa, usada para peneirar o trigo e separar a palha, a sujeira dele. No ato de peneirar o trigo, o que é de sujeira, o que é de palha, uma parte o vento leva, a outra cai por terra através das brechas que há na peneira grossa. A intenção de Satanás aqui é uma só. Como no caso de Jó, tentar provar para Deus e para Jesus Cristo de que Pedro e os demais discípulos não têm fruto. São tudo fogo de palha. Que são joio. Não tem fruto. E Satanás, toda vez, quando intenta cirandar, peneirar, destroçar uma vida através de uma provação, uma tribulação, Satanás ele vai sempre procurar obter a permissão de Deus mediante a acusação. Ele sempre vai usar essa artimanha para conseguir obter a permissão do Pai para que um dos seus filhos seja peneirado, cirandado por ele, Satanás. Como no caso de Jó, ele não foi avisado por Deus, nem em sonhos, nem em visões. Ninguém avisou Jó que Satanás pediu a Deus para cirandar a sua vida. Jó não foi avisado de absolutamente nada. E não houve ninguém para interceder a Deus em favor da fé de Jó, para que não desfalecesse e ele morresse espiritualmente durante a ciranda de Satanás e ficar separado definitivamente, eternamente de Deus. Não teve ninguém para rogar pela fé de Jó. Já no caso de Pedro, ele vai ter Jesus, o Filho de Deus, que vai rogar por Pedro junto ao Pai, para que a sua fé não desfaleça. Agora veja, igreja. Jesus não disse para Pedro que rogou ao Pai para que a ciranda de Satanás não acontecesse. Não foi isso que Jesus disse. Pelo contrário, a permissão foi dada, Pedro e os discípulos serão cirandados por Satanás. Jesus não rogou para impedir que a vontade de Satanás fosse feita no cirandar, peneirar os discípulos. Não. A permissão foi dada. Jesus rogou para que a fé de Pedro não desfalecesse. Agora o que você acha? Se Jó não foi poupado, Pedro e os demais discípulos também não foram poupados, você acha que você e eu seremos? Não. Em algum momento da carreira cristã, Deus vai permitir a sua fé, a minha fé, ser provada. Deus vai permitir, em algum momento, Satanás peneirar a sua vida por meio de alguma provação. Mas fique tranquilo.
Hoje nós temos um mediador fiel e verdadeiro entre o Pai e os homens, Jesus Cristo. E quando chegar esse momento, ou se já chegou esse momento, ou se já passou esse momento, Jesus rogou e vai rogar por você. Para que a sua fé, a minha fé, não venha morrer durante o processo. E a sua fé durante esse processo vai ser fortalecida nele, o Salvador. Agora veja, Jó não foi avisado, Jó não sabia de nada, e ele vai suportar aquela prova de fogo, sem negar a Deus no término da sua provação. Sem saber que Satanás está por detrás. Já Pedro, mesmo sabendo, mesmo sendo avisado por Jesus Cristo, só no acender do fogo, no riscar do fósforo, Pedro vai negar o Filho de Deus por 3 vezes. Se nós estivéssemos no céu durante estas 2 cirandas, esta que aconteceu com Jó e vai acontecer com Pedro e os discípulos, se nós estivéssemos lá no céu, ouvindo toda a conversa de camarote entre Satanás e o nosso Pai Celeste, e a gente ouvindo toda aquela conversa, aquele diálogo entre eles, a gente diria assim: Pai, que conversa é essa? Que história é essa, Pai? O Senhor vai permitir Satanás cirandar a vida do nosso irmão Jó? O Senhor vai permitir os sabeus usado por Satanás para roubar, para matar todos os empregados de Jó e roubar todo o seu gado? Deus diria: sim, vou permitir. Mas, Pai, depois de tudo isso, o Senhor vai permitir Satanás usar fogo do céu para cair sobre os empregados de Jó e matá-los e também matar todas as suas ovelhas? O pai diria: sim, vou permitir. E a gente ali, nos bastidores do reino espiritual, continuaria perguntando: mas meu Deus, depois de toda essa tragédia, o Senhor ainda vai permitir Satanás usar os caldeus para roubar todos os camelos de Jó e matar todos os seus empregados a fio de espada, e em seguida, aquele canela seca do inferno vai usar outro elemento da natureza, o vento, em forma de um grande redemoinho de vento, para bater nos 4 cantos da casa, onde estão os 10 filhos de Jó, para desabar sobre eles e matá-los de uma vez só. O nosso pai diria: sim, vou permitir. Mas, pai, depois de tudo isso, Satanás ainda vai tocar no nosso irmão e feri-lo de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça, com tumores malignos, e ali, abandonado pela esposa, no pó e na cinza, orientando ele a amaldiçoar o Senhor e morrer, o Senhor vai permitir? Deus diria: sim, vou permitir. Mas, pai, depois de tudo isso, ainda virão os 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar. Ao invés de consolar o nosso irmão, vão acusá-lo de que ele está colhendo o que plantou, que todo o seu sofrimento é oriundo de quebra de princípios da tua palavra, de que o sofrimento de Jó é consequência de pecados ocultos, como adultério, como injustiça, ao julgar a causa dos órfãos e das viúvas. Meu Deus, essa desgraça toda, no efeito dominó, vai acontecer com ele. Assim, pai, em sequência, o Senhor vai permitir? E o nosso pai diria: sim, vou permitir. Mas por que, pai, o Senhor vai permitir? Então o seu Deus, o meu Deus, nos diria em resposta: eu vou permitir porque eu conheço o meu filho Jó. E eu sei que ele me ama. E que Jó não me serve movido por interesses.
O seu amor não é movido segundo as intenções distorcidas. Mas Jó me ama e o seu amor é real. Jó tem frutos, Jó me ama. E é por isso que eu vou permitir Satanás cirandar a sua vida. Jó me ama. Eu conheço o meu filho e eu sei que ele é uma árvore frutífera. E que os seus frutos vão conservar a sua fé em mim. Por isso que eu vou permitir. O meu filho me ama. Satanás está redondamente enganado acerca do meu filho. E aí o Espírito Santo já vai dizendo para você nessa noite. O Pai pensa o mesmo a seu respeito, a meu respeito. Que essa provação, não obstante de ser pesada, e vir para esmagar a sua vida, a sua fé, na verdade Deus permitiu, porque Ele sabe que como Jó, você e eu somos uma árvore frutífera, temos fruto que glorifica a Deus. E aí Deus continuaria dizendo, Jó, o meu filho, o meu servo, ele produz frutos, ele não é joio, ele não é fogo de palha, eu conheço o filho que eu tenho. E no capítulo 1, no versículo 8, o meu servo Jó, ele produz o fruto da sinceridade, ele é sincero. Ele produz o fruto da retidão, ele é reto. Ele produz o fruto do temor que me é devido, ele é temente. E ele procura sempre se desviar do mal. Para início de conversa, meu servo Jó já começa dando esses frutos. E mais, Jó também produz o fruto da justiça. Jó é justo. E aí, no livro de Ezequiel, Deus vai dar testemunho, capítulo 14, a partir do versículo 12, de que esse fruto de justiça também está presente na vida de Jó, essa árvore frutífera. Versículo 12 a seguir do capítulo 14, Deus falando, veio ainda a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão e enviarei contra ela fome e arrancarei dela homens e animais. Ainda que estivesse no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó. E quem é a igreja? Jó. Eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. E tem mais frutos que provam o amor de Jó por Deus. Jó, ele também produz o fruto da paciência. Jó é paciente. Isso está na carta de Tiago, capítulo 5, versículo 10. Meus irmãos, tomai, por exemplo, de aflição. Tomai, por exemplo, de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurado os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Entre as características dessa paciência de Jó, oriunda do seu amor por Deus, o Pai, é a sua atitude de reverência para com Deus, mesmo frente a todas as percas. Jó continua reverente a Deus, cultuando a Deus, servindo a Deus, temendo a Deus, mesmo frente a toda aquela tragédia. E esse fruto continua glorificando a Deus. E por fim, vejam outros 2 frutos que Jó dá para Deus, que é a fé e a esperança de mãos dadas, glorificando ao Deus de Jó. Volta comigo lá no livro de Jó, capítulo 19, versículo 25. Jó, no seu sofrimento, na sua angústia, na sua dor, olha o que ele vai dizer.
Porque eu sei, olha o fruto da fé. Eu sei, eu creio, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Olha a esperança de Jó, movida pela fé, de que vai chegar um momento em que o seu Redentor vai levantar sobre a terra. Entende, igreja? Você entende agora o porquê que Deus permite a ciranda de Satanás na vida de um dos seus filhos? Deus permite porque Jó tem frutos em abundância, pois as suas raízes estão aprofundadas em Deus, o manancial de águas vivas. Enquanto Pedro e os demais discípulos, não obstante de terem dons, porque eles estão andando com Jesus, eles estão curando os enfermos em nome de Jesus, Jesus está presente, eles estão expulsando os demônios, eles estão pregando a palavra, anunciando Jesus, não obstante deles terem dons, Pedro e os demais ainda não têm o fruto do Espírito. E Satanás pediu para cirandar Pedro e todos os outros. Eles têm dons do Espírito Santo, mas o fruto do Espírito os discípulos ainda não têm. E Jesus sabe disso. E é por isso que Jesus vai rogar ao Pai para que a fé de Pedro não desfaleça. Porque Jesus sabe, eles ainda não têm as raízes aprofundadas em mim. Eles ainda não têm as suas raízes da fé arraigadas em mim. Eles ainda não produzem o fruto do Espírito. Não obstante de estarem sendo usados em meu nome com os dons. Eles ainda não têm o fruto do amor. Porque quando Jesus vai tentar entrar em uma das aldeias dos samaritanos, eles impedem Jesus de entrar, aí chega o bonito do Tiago e João, com o peito estufado, dizendo: Senhor, quer que a gente ora para que desça fogo do céu, como Elias fez, e acaba com essa cambada de demoniados? Cadê o fruto do amor? Não tinha. Aí Jesus vai dizer o quê? Vós não sabeis de que espírito sois. O Filho do Homem não veio condenar a alma do homem, mas sim salvá-la. Então eles ainda não têm o fruto do amor, também falta o fruto da fé. Porque quando Jesus vai atravessar o mar da Galileia para socorrer aquele endemoniado de Gadara, e Jesus começa a descansar na polpa, fecha os olhos para tirar um cochilo, mas espírito acordado, olhando tudo, vem aquele grande temporal de vento, e aí vem a ameaça de afundar o barco com todo mundo. Os discípulos desesperados acordam o Senhor Jesus dizendo: Mestre, mestre, não te importa que pereçamos? Cadê a fé? Aí Jesus desperta e diz assim: homens de pequena fé, onde estão a fé de vocês? Eles ainda não produzem o fruto da fé. Também falta humildade entre os discípulos. Eles ainda não produzem o fruto da humildade. Porque entre eles, de tempos em tempos, eles estão disputando entre si acerca de quem é o maior. E Jesus vem e repreende dizendo: olha, quem dentre vós quer ser o maior? Aí ele pega uma criança, põe no colo e diz assim: tem que se tornar como uma criança. Então eles ainda não têm o fruto da humildade. São medrosos. Porque quando Jesus morre e é sepultado, para onde os discípulos vão? Se trancar dentro de uma casa, fechar portas e janelas com medo dos judeus e dos soldados romanos. São medrosos. Não tem coragem ainda. Então, eles ainda não produzem o fruto do Espírito. Não obstante de terem dons. E é aí, igreja, onde mora o perigo. Porque não basta apenas você e eu ter os dons do Espírito, porque os dons do Espírito não garantem a salvação de ninguém. Os dons do Espírito por si só não garantem a sua salvação. Porque em Mateus 7, 21, o nosso santo Rabone nos ensina que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: mas Senhor, em teu nome não expulsamos demônios? Não curamos os enfermos? Não profetizamos? Olha os dons.
E Jesus dirá: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, malditos, que praticais a iniquidade. Então é aqui onde mora o perigo. Os dons somente não garantem a salvação de ninguém. Tem que ter o fruto do Espírito Santo. Porque o fruto do Espírito é que vai fazer as suas raízes descerem de maneira tão profunda a encontrar com a rocha da salvação, Jesus Cristo. E alimentado por Ele, um manancial de águas vivas, você vai produzir frutos na bonança e durante a tribulação e as perseguições de Satanás. O fruto do Espírito, ele vem para policiar os dons do Espírito Santo. Porque os dons do Espírito, eles são perfeitos como o Espírito Santo é perfeito. Mas o nosso ego é tentado, assim vai descer por causa dos dons. E se não tivermos o fruto do Espírito para policiar os dons e nos guardar da soberba, da vaidade ministerial, da vaidade da sabedoria, da unção, do poder de expulsar demônios, curar os enfermos, profetizar, pregar. Se o fruto do Espírito não vier acompanhando, policiando e puxando a nossa orelha, você entrando pelo caminho de Balaão, você entrando pelo caminho de Judas, porque os dons por si só não salvam. Os dons por si só não salvam. E veja só, no ápice dessa ciranda de Satanás na vida de Jó, no ápice, o homem vai parar no fundo do poço, no pó e na cinza. Perdeu tudo, a mulher abandonou, está sendo acusado de adultério, de roubo pelos amigos, é fruto de pecado, está colhendo o que plantou. Jó está no fundo do poço. E com traumas profundos arraigados na alma dele. Porque Jó, à noite, esperando a noite chegar, para tentar tirar um cochilo e descansar de toda aquela opressão satânica, quando ele fecha os olhos, vem os pesadelos. Satanás não dá trégua. E Jó agora, ele está com traumas profundos na alma, porque ele perdeu o casamento, ele perdeu toda a sua riqueza, ele perdeu todos os seus filhos. E Jó, na cabeça dele, perdeu a comunhão que ele tinha com Deus. E os traumas alimentados pela saudade da comunhão que ele tinha com Deus. A saudade dos filhos. Jó, toda vez que vê um redemoinho passando perto dele, ele entra em desespero. Porque o que ele tem é a lembrança. A última lembrança que tem, e foi como um punhal atravessar seu coração, foi aquele redemoinho de vento que Satanás usou em forma de furacão para derrubar a casa sobre os seus 10 filhos. Jó ficou traumatizado. E aí, no fundo do poço, sem ter mais o que fazer, sem forças para reagir, Deus chega um momento de vir falar com Jó. Ele chega um momento de vir falar com Jó. E olha o que Deus vai fazer. Deus vai usar aquilo que Satanás usou para traumatizar o seu filho, o redemoinho, dizimando todos os seus 10 filhos. Deus, ele vai usar a mesma maneira para falar com Jó, para curar Jó daqueles traumas, para curar as feridas da sua alma, que sangra com saudade dos filhos que foram dizimados por aquele redemoinho movido por Satanás. Aí no livro de Jó 38, está escrito a partir do versículo 1. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse. Aí Jó começa a ouvir as palavras de Deus e Deus aparece em forma de um redemoinho. Quando Jó vê o redemoinho aproximado, na cabeça de Jó pronto, lá vem mais um redemoinho e dessa vez deve ser para poder me eliminar de uma vez por todas. Mas quando o redemoinho aparece, aquele grande furacão de vento, aí Jó ouve uma voz. De quem é a voz? É do seu Pai querido, o nosso Deus amado. Não para acusar Jó, não para destruir Jó, mas para salvar Jó
daquela ciranda de Satanás virando o seu cativeiro quando Jó vai orar pelos seus amigos. E aí, Deus vira o cativeiro de Jó, muda a história dele, você conhece a história. Jó consegue ser aprovado por Deus por causa do fruto do Espírito. Por causa do fruto do Espírito. Agora, além da acusação que Satanás usa para obter a permissão de Deus, para ele cirandar a vida de um filho de Deus, uma filha de Deus, Satanás também usa outra maneira maligna, que é a traição. E no caso de Pedro, voltando lá para a leitura inicial, Satanás, ele vai usar a traição como uma maneira de desencadear a ciranda que ele vai fazer na vida de Pedro e dos demais discípulos. Que traição é essa? Através de Judas Iscariotes, que é um dos 12 que não produz fruto nenhum para a glória de Deus e nem do Filho de Deus. Olha, Judas Iscariotes chegou a expulsar demônios, chegou a curar enfermos, naquelas ordens de Jesus para ir à frente, anunciando que o reino de Deus era chegado. Judas Iscariotes estava no meio, sendo usado pelos dons, mas não tinha o fruto do Espírito. E aí Satanás vai usar Judas Iscariotes para trair o Filho de Deus e desencadear a ciranda contra a vida de Pedro e dos demais discípulos. E aliás, o próprio Senhor Jesus também vai ser peneirado e moído. Veja aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 22 mesmo, olha só, a partir do versículo 19. Jesus, ele vai celebrar a sua última ceia pascal, com cordeiro assado, as ervas amargas, os cálices. Como judeu, Jesus vai celebrar a última Páscoa e vai instituir a primeira santa ceia no seu sangue. Aí no versículo 19 do capítulo 22, olha o que Jesus diz. E tomando Jesus o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe dizendo, isto é o meu corpo que vós é dado, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, Jesus tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, mas, eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Mas, ou seja, Jesus está dizendo, esse cálice é o cálice do Novo Testamento no meu sangue, derramado por vós. Mas tem alguém fazendo oposição ao que eu digo e ao que eu faço. Aleluia. Através da traição. Tem alguém fazendo oposição a mim. É assim que Satanás trabalha, para tentar impedir da obra de Deus ser feita. Ele usa acusação e usa traição para tentar barrar a obra de Deus para a salvação da vida através do desenvolvimento do ministério de pregar a palavra, anunciar as boas novas. Mas, eis que a mão do que me traz está comigo à mesa. E, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Ou seja, lá no passado, no início de tudo, no Jardim do Éden, Deus já tinha dado permissão para Satanás, em Gênesis 3,15, para Jesus ser cirandado e ter os seus calcanhares feridos por Satanás. É o que ele está falando aqui. E na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Lá atrás, o Pai deu permissão para Satanás. Você vai ferir os calcanhares dele, mas ele vai esmagar a sua cabeça, Satanás. Então, a permissão também foi dada por Deus o Pai em relação ao seu próprio Filho. Jesus aqui, ele vai ser cirandado por Satanás. Ele vai ser moído. O grão de trigo divino do Pai vai ser literalmente moído. Moído. Satanás vai ter permissão de Deus. Os anjos de Deus não vai poder interferir em nada. E Jesus vai também permitir. Ele não vai reagir. E na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído.
Porque está escrito em Hebreus, que bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. Pois horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Judas vai trair Jesus. Mas Jesus diz: ai do homem que trai o Filho do Homem. Como Judas vai finalizar a sua vida? Se suicidando. Caiu nas mãos do Deus vivo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Aí a gente vai para a leitura inicial da pregação para a gente encerrar a mensagem. Porque Satanás, ele usa a acusação e ele usa a traição. Essa traição de Judas Iscariotes vai desencadear a ciranda de Satanás contra Pedro, os demais discípulos, e também a ciranda contra a vida do próprio Filho de Deus. Daí o porquê nós termos lido, a partir do versículo 31, disse também o Senhor Jesus: Simão, Simão. Atenção, Jesus chama Pedro de Simão por 2 vezes. O porquê, igreja? Simão significa ouvinte, aquele que ouve. E Jesus, como sabe que Satanás pediu ao Pai para cirandar Pedro, Jesus rogou para que a fé dele não desfaleça, e aí Jesus vai avisar o abençoado. Jó não foi avisado de nada e não negou a Deus. Aí Jesus diz: Simão, Simão, ouve Pedro. Pedro, abre os ouvidos e ouve. Ouve, Simão. Eis que Satanás vos pediu, que é Simão e os demais discípulos, para vos cirandar, peneirar como o trigo, como Jesus vai ser peneirado também. O grão de trigo divino de Deus o Pai. Mas eu roguei por ti, Simão, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Olha aí, a prova de que Pedro e os outros ainda não eram, de fato, convertidos mesmo a Jesus Cristo, porque eles ainda não davam frutos. Não davam frutos ainda. Jesus sabe disso. Jesus sabe disso. É tanto que Pedro vai cortar a orelha do soldado. Os discípulos vão fugir, vão abandonar Jesus lá no Getsemane, provando de que eles ainda realmente não se converteram. E ele, Pedro, lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas Jesus disse: digo-te, Pedro. Aí Jesus já não chama de Simão. Aí Jesus já se direciona a ele como Pedro. E o que significa Pedro? Pedra, rocha. Em outras palavras, Jesus já está dizendo: o homem duro de ouvido para ouvir. O homem de boca dura, como dizia Alice Rosa do Prado, minha mãe. Quando chamava a atenção dos filhos, e os filhos rebatiam ela, dizendo: eu não fiz, quando na verdade tinha feito. E aí a mãe dizia assim: ô seu boca dura, eu sei, e você está desmentindo eu assim na maior cara limpa? Boca dura. E é isso que Jesus está falando. Pedro, homem de boca dura, que rebate o que eu estou falando. Homem de ouvidos duros para ouvir. Pedro, não cantará hoje o galo, e Marcos diz, por 2 vezes, antes que 3 vezes negues que me conheces. Jesus tem hora que ele perde a paciência, assim, entre aspas. Chamou: Simão, Simão, abre os ouvidos que eu vou te revelar. Satanás pediu para cirandar a sua vida. E eu roguei para que sua fé não desfaleça. Quando você se voltar para mim, se converter, aí você fortalece os seus irmãos, confirma os seus irmãos para eles virem também. Simão, abre os ouvidos. Mas o homem era tão duro, não tinha o fruto da humildade, soberbo, de espírito altivo. Não, Senhor, eu vou contigo até a morte. Aí Jesus vem e diz: Pedro, homem de ouvido duro, homem de boca dura, eu estou revelando e você está rebatendo. Igreja, dentro do Império Romano e sua cultura, a noite era dividida em 4 partes.
Aí a primeira vigília começava às 18 horas, 6 horas da tarde. Aí tinha, né, o toque de uma trombeta que era para encerrar os trabalhos às 6 horas da tarde. Aí vinha a segunda vigília, que começava às 21 horas, 9 horas da noite. E aí tinha o toque de recolher. Era para todo mundo ir para suas casas. Ninguém tinha que ficar na rua. Às 0 horas, meia-noite, começava a terceira vigília, segundo a cultura do Império Romano, da noite. Começava a terceira vigília às 0 horas. Aí, uma trombeta, chamada como primeiro canto do galo, era tocada. Glória a Deus, aleluia. E aí, às 3 horas da madrugada, começava a quarta e última vigília da noite. Aí, essa trombeta era tocada pela segunda vez, conhecida como segundo canto do galo. Aí, o soldado romano tocava essa trombeta, conhecida como segundo canto do galo, às 3 horas da manhã, para acordar os escravos e os agricultores, para eles acordarem, se prepararem para levantar, porque já ia começar um novo dia, para eles irem para o seu trabalho. Então, há aqueles que acreditam que Jesus se referiu a esta trombeta. Pedro, não cantará o galo hoje 2 vezes, sem que antes 3 vezes você me negue. Há aqueles que acreditam que Jesus estava se referindo a essa trombeta. Porque também era proibida a criação de galos, de galinhas em Jerusalém. Não obstante dessas aves não ser considerada na Torá como um animal impuro. Não era considerado. Mas a liderança lá do Sinédrio tomou essa decisão, está proibido, o sacerdote não pode criar galinhas e galos. Jesus chegou a fazer uma comparação, a contar uma parábola, a contar uma ilustração, comparando, né, os filhos de Israel, que ele queria juntar os filhos de Israel como a galinha junta os seus pintinhos. Né? Então, há aqueles que acreditam que Jesus está se referindo a este toque da trombeta, conhecido como o canto do galo, o primeiro canto do galo e o segundo canto do galo. Mas eu, particularmente, escolho acreditar que Jesus está se referindo ao galo como ave. Porque Jesus, ele não diz para Pedro, Pedro, quando tocar, quando houver o toque do galo, Jesus não disse isso. Jesus disse quando o galo cantar. Jesus não disse quando o galo tocar. Ele disse quando o galo cantar. Eu, particularmente, acredito que Jesus está se referindo a uma ave mesmo. E o galo, a primeira atividade dele, antes do nascer do sol, é a de cantar. Mas não é para acordar você. É para marcar território. E avisar os demais galos à distância de que tem um adversário ali demarcando o território. Para eles ficarem atentos que ali tem um adversário e que aquele espaço é ele que manda, o adversário. Jesus chegou a dizer que esta vai ser a hora e o poder das trevas. Ou seja, Satanás, essa ave de rapina, vai ter toda a permissão de Deus para agir com seus demônios. Satanás vai marcar o seu território e ele vai fazer o que bem quer. Ele vai fazer de tudo para humilhar o Filho de Deus, escarnecer, blasfemar, torturar, porque o Pai permitiu o Filho Jesus ser cirandado, ser moído. E aí Jesus diz, Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante 2 vezes. Porque Satanás está ali, marcando território, o adversário está ali. E aí, meus irmãos, você conhece a história. Jesus é preso, Jesus é julgado, Pedro começa a acompanhar de perto, vê Jesus ali ser levado à casa do sumo sacerdote Anás, e aí Pedro, ele vai se aquentar numa fogueira, que é acendida ali, num terreiro ali, da casa, da mansão de Anás. E aí Pedro, ele vai se esquentar, porque está fazendo muito frio, e ele vai se esquentar ali, em frente àquela fogueira. E aí você conhece a história.
que uma criada, vendo ele assentado ali próximo ao fogo, ela vai colocar os olhos nele e vai dizer: este também estava com Jesus. Porém, ele negou dizendo: mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro, homem de boca dura, vai rebater dizendo: homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava dizendo: também este verdadeiramente estava com Jesus, pois também é Galileu. E Pedro, homem de boca dura, continua na sua arrogância, na sua altivez, traindo o Filho de Deus, dizendo: homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor Jesus, olhou para Pedro, homem de ouvido duro para ouvir e de boca dura para falar. Jesus virou e olhou para Pedro, e Pedro naquela hora cruzou seu olhar com o olhar do meigo Nazareno. O galo cantou. Pedro o negou 3 vezes diante da fogueira. Pedro sai dali desesperado, arrebentado. Aí começou a ciranda de Satanás. Porque quando um perguntava, acusando que ele era um dos discípulos, ali já tinha começado a ciranda. Satanás e os demônios estavam jogando ele de um lado para outro, cirandando Pedro e rindo. E Pedro sai dali arrasado, chora amargamente. Jesus é sepultado após a sua morte. Jesus aparece a primeira vez, estando eles na casa fechada, com porta fechada, janelas fechadas. Jesus atravessa com seu corpo de carne e ossos, mais glorificado. Ele atravessa a parede e diz: paz seja convosco. Aí Pedro estremece. Jesus não dirige a palavra a Pedro. Jesus fica quieto. Tomé não estava. Uma semana depois, todos reunidos na casa, tudo trancado com medo dos judeus e dos soldados romanos. Tomé dessa vez está presente e eles falam: olha, Jesus esteve aqui, ele ressuscitou. Aí Tomé diz: eu não vou crer se eu não vê-lo e pôr o meu dedo nas feridas das suas mãos, no seu lado. De repente, portas fechadas, janela fechada, Jesus atravessa e diz: paz seja convosco. Todos se alegram, menos Tomé e Pedro. E aí Jesus vai de encontro a Tomé, paga um sabão para ele. Jesus puxa a orelha de Tomé: Tomé, toca aqui, Tomé. Aí Tomé ajoelha e diz: Senhor meu e Deus meu. Aí Jesus diz: porque você viu, você creu. Não seja incrédulo, Tomé, mas crente. Porque bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram, e que estão aqui hoje, crendo que Jesus está entre nós. Aleluia. Aí Pedro está lá no cantinho dele, e vai ser agora que Jesus vai me pegar e vai esfregar minha cara. Porque eu traí e eu neguei 3 vezes. Aí Jesus não dirige a palavra a Pedro e some assim do nada. Esse nego bonito, ele faz cada uma que a gente fica admirado. E Pedro ficou com aquilo na cabeça: por que que ele não me procurou? Foi a segunda vez que Jesus apareceu. E aí, para finalizar a mensagem, Jesus vai aparecer pela 3ª vez. Pedro não quer saber mais do ministério. Pedro diz: eu vou pescar. E o restante dos discípulos diz: eu também vou. Pedro disse: eu vou pescar. Ele não convidou ninguém, mas a Mariazinha vai com as outras, disseram: nós também vamos contigo. Então vamos. E foram pescar. Pedro já não queria mais saber de ser pescador de homens. Pedro, ele pensa que para ele não tem jeito mais. Eu traí o Filho de Deus. E Jesus não me ama mais. Jesus não dirigiu essa palavra a mim. E Jesus deve estar chateado comigo. E Pedro, ele desiste do ministério praticamente. E aí, no Evangelho de João, no capítulo 21, Jesus vai aparecer pela 3ª vez. E semelhante a Jó, para curar as suas feridas na alma, o que o nosso Pai querido fez? Usou aquele mesmo evento que Satanás usou para poder destroçar o sentimento de Jó, o redemoinho. Deus usou o redemoinho
apareceu através do redemoinho para curar Jó dos seus traumas, sarar suas feridas. Jesus vai fazer a mesma coisa com Pedro. Jesus vai usar fogueira para tratar Pedro dos seus traumas por ele ter traído o Filho de Deus. Aí veja só, Evangelho de João, capítulo 21. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro, o discípulo de boca dura, e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, amanhecendo o dia, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Jesus não disse rebeldes, traidores, não. Jesus carinhosamente disse: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não, temos não. Não temos para nós, muito menos para você. Eles não tinham reconhecido que era Jesus. E ele lhes disse, Jesus: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, João, disse a Pedro: é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. E quando Simão Pedro, o homem de boca dura e de ouvido duro para ouvir, ouviu João dizer: é Jesus, Pedro, ouvindo, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, mais ou menos uns 100 metros de distância da praia, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas acesas, uma fogueira. Jesus está bem intencionado e Jesus vai pegar Pedro no jeito, mas com amor. Logo que eles saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro, já entra o nome composto. Simão, o ouvinte, agora ele está começando a ouvir. Simão Pedro, mas ainda duro de coração, mas ele já está inclinado para ouvir, porque ele sabe que é Jesus. Jesus agora vai me pegar, deixa eu inclinar os meus ouvidos, ele já está descendo com humildade, já está começando a produzir o fruto da humildade. Deixa eu inclinar meus ouvidos para ouvir, porque da última vez eu não ouvi e quem me lascou fui eu. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, comamos. E nenhum dos discípulos ousavam perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor Jesus. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. Por isso que nós falamos das 2 aparições dele lá na casa. E depois de terem comido, disse Jesus a Simão Pedro, porque Jesus sabe que agora Pedro já está agindo como Simão, inclinando os ouvidos para ouvir. Disse Jesus a Simão Pedro: Simão, aleluia, diante da fogueira, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Aleluia. Ou seja, é possível um discípulo amar Jesus mais do que o outro. Glória a Deus. Verticalmente falando, Jesus ama todos por igual. O amor que ele tem por Pedro, ele tem por João, tem por Tomé, tem por você, tem por mim. É igual. Ele não tem filho queridinho. Mas, de baixo para cima, horizontalmente falando, é possível você amar o Senhor Jesus mais do que eu
e eu mais do que a pastora, e a pastora mais do que a irmã, mais do que o pastor. É possível. Vai depender da sua dedicação, do seu amor por ele. Não é uma competição, mas Jesus sabe quem são aqueles que se chegam mais a ele. Porque o filho que procura sempre estar mais no colo do pai é o que mais ganha carinho. Não é porque o pai ama mais aquele filho. Aí o outro irmão fica bicudo, meu pai e minha mãe ama mais o Joãozinho do que eu. Não, não ama não, é porque o Joãozinho, ele não quer sair do colo do pai e da mãe. Você, se quiser o mesmo, tem que ir também para o colo do pai, para os braços do nosso meigo Nazareno. Tem que ir, ele está de braços abertos. Vinde vós, que estáis todos cansados, e eu vos aliviarei. Meus braços estão abertos e suporta todos de uma só vez. Por isso que Jesus disse, Simão, ouve, Simão, dessa vez. Ô, Simão, ouve dessa vez. Filho de Jonas, amas mais do que estes? E ele, Simão, respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Aleluia. Aí, Simão confirmou de que ele ama Jesus mais do que os outros. Então, por que ele negou Jesus? Que amor é esse? Pedro está sendo tratado, diante da fogueira. Disse-lhe Jesus, então, apacenta os meus cordeiros. Se você me ama, apacenta os meus cordeiros. Por que você voltou para a velha vida? Por que você voltou para pescar peixes quando eu te falei lá atrás no início que eu escolhi você para ser pescador de homens? Aleluia. Por que você está querendo retroceder, voltar, se Jesus Cristo está dizendo, não recue? Quem lança a mão do arado e olha para trás não é apto do reino de Deus, não pode ser meu discípulo. Por que você pensa ainda em voltar para a velha vida, se eu te chamei para ser pescador de almas? Tá? Jesus está falando com você e comigo nessa noite. Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez, Simão, como se Jesus estivesse dizendo, Pedro, vou repetir. Simão, vou repetir. Ouve, porque eu acho que você ainda não ouviu direito. Simão, filho de Jonas, amas-me? Aí Jesus já não pergunta se Simão ama ele mais do que os outros, porque Jesus sabe que ele não ama o Senhor Jesus mais do que os outros. Aí Jesus diz assim, amas-me só. Disse-lhe Simão, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Que amor é esse? Que você disse ter por mim e continua na velha vida. Vem fazer o que eu te chamei, apacentar as almas, ganhar almas, apacentar o meu rebanho. Disse-lhe terceira vez, Simão, abre os ouvidos, escancara os ouvidos, homem! Filho de Jonas, amas-me? Pela terceira vez. Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez. Amas-me? E disse-lhe Simão, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Jesus tratou dos traumas de Pedro ali, frente à fogueira, onde Pedro lá atrás traiu Jesus, o negando por 3 vezes. Aí aqui, o Filho de Deus trata a mente de Pedro, cura ele dos seus traumas, porque Pedro ficou de um jeito que ele não conseguia voltar. Fiquemos todos de pé. Jó, em todas aquelas coisas, foi mais do que vencedor, porque produziu fruto. E o fruto conservou na presença de Deus. Pedro e os demais ainda não tinham fruto do Espírito. Negaram o Filho de Deus. Mas Jesus veio e tratou de Pedro e tratou dos outros. Depois desse momento, Jesus vai revestir eles do alto com poder. O Espírito Santo vai descer, aí sim, a negada vai começar a produzir fruto no 12. Aí agora eles vão sair da casa, não vão mais temer os judeus nem os romanos, e vão começar a pregar o evangelho. E aí eles vão produzir fruto de tal maneira que Tiago vai morrer à espada, mas não vai negar Jesus dessa vez e nem traí-lo. Estevão vai ser fiel até o fim, vai ser o primeiro mártir, apedrejado, mas não vai negar Jesus. Não vai trair Jesus. Pedro, que traiu Jesus lá atrás,
vai ser ameaçado e condenado à morte de cruz. Aí reza a tradição que Pedro diz assim: eu não sou digno de ser crucificado na mesma posição que o meu Senhor. Me crucifica de cabeça para baixo. De cabeça para baixo. De cabeça para baixo. Pedro agora já está produzindo o fruto do amor. Pedro agora já ama o Senhor Jesus de tal maneira que ele não foge, ele não trai o Filho de Deus, ele continua anunciando que Jesus é o seu Senhor, o seu Salvador, e ele morre como mártir, crucificado de cabeça para baixo, mas não nega o Filho de Deus, porque agora Pedro e os demais têm o fruto do Espírito, a começar pelo fruto do amor. E nós estamos aqui nessa noite. Muitos aqui já foram cirandados por Satanás. Outros estão no processo ainda e outros ainda serão peneirados por Satanás, porque Deus permite. Deus permite. Mas sabe por que Deus permite? Porque nós temos Jesus. E Ele está rogando por você. E como Jó e os discípulos foram mais do que vencedores, porque entenderam que precisavam produzir o fruto do Espírito, você e eu também precisamos deste fruto, a começar por este amor ágape incondicional por Ele, o príncipe da vida, que deu a sua vida naquele lenho seco para te dar uma segunda chance. O teu cônjuge não merece o teu amor como Jesus. O teu filho não merece o teu amor como Jesus. Os teus pais não merecem o teu amor como Jesus. Sabe por quê? Porque ninguém te ama como Jesus. O teu cônjuge pode te amar, e te ama porque casou com você. Os teus filhos te amam, sim. Os teus pais te amam, você ama a todos. Mas Jesus Cristo deve ser primícia, prioridade neste amor incondicional. Quem ama pai, mãe, filho, mulher, irmãos, ou a sua própria vida, acima de mim, o Filho de Deus, não pode ser meu discípulo. Porque na hora que a corda apertar, o cinto apertar, e Satanás chegar junto, mediante a permissão de Deus, se você não tivesse fruto do amor, você vai correr um grande risco de negar o Filho de Deus e perder a salvação. Está entendendo por que o fruto do Espírito não pode faltar? Ele não dá o fruto pronto, ele dá a semente do amor, ele dá a semente da fé, ele dá a semente da paz, da pacificação, ele dá a semente da bondade, da misericórdia. Aí cabe você e eu semeá-la no coração, regar com lágrimas, porque tem que chorar, e alimentar com a palavra, para ela brotar, criar raízes e dar fruto para a glória de Deus. Aí você estará seguro com os dons do Espírito Santo, porque você tem o fruto, e o fruto vai te conservar em Cristo. E naquele dia Jesus não vai dizer, apartai-vos de mim. Ele vai dizer, vinde benditos do meu Pai. Porque eu tive fome e me deste de comer. Olha o fruto do amor. Estive preso, me visitaste. Olha o fruto do amor. Estive enfermo, me visitaste. Olha o fruto do amor. Olha o fruto do amor. Vinde benditos do meu Pai. Toma por herança o que foi preparado desde a fundação do mundo. Amém, igreja?